Você está pronto para descobrir algo que vai abalar completamente tudo o que você acredita sobre a morte e sobre o que acontece com a sua alma no exato instante do seu funeral? Sobretudo se esse funeral acontecer no tempo do Natal? Porque o que vou revelar agora não é teoria, não é especulação, não é filosofia barata. É o testemunho direto de um dos santos mais poderosos que já caminhou sobre esta terra. E nos próximos 13 minutos e 33 segundos, você vai entender por que um funeral, especialmente quando acontece neste tempo sagrado, pode definir de maneira ainda mais intensa o destino eterno da sua alma. Padre Pio, o homem que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo, o santo que podia bilocar, ler almas e prever o futuro, revelou algo absolutamente aterrorizante sobre o que acontece com sua alma no exato momento do seu funeral. E ele dizia que essa experiência espiritual se torna ainda mais intensa quando esse funeral acontece no tempo do Natal, quando o céu se inclina de forma especial sobre a terra e os mistérios de Deus parecem descer mais perto de nós. E quando você entender isso, quando você realmente compreender o que ele disse, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Porque a verdade é esta: neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, você está completamente despreparado para o que vai enfrentar. Completamente. E o tempo está se esgotando mais rápido do que você imagina. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo por mim agora mesmo. Vá até os comentários e escreva apenas uma palavra: preparado. Escreva preparado se você realmente acredita que sua alma está pronta para o que vai enfrentar no momento da sua morte e no instante do seu funeral, seja ele num dia comum ou de modo ainda mais misterioso em pleno tempo de Natal. Ou escreva despreparado se você reconhece com honestidade brutal que não está pronto para o que vou revelar neste vídeo. Faça isso agora, antes de continuar assistindo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer questionar completamente essa resposta. Vá lá, escreva nos comentários agora mesmo, preparado ou despreparado. Lembre-se, o que você escreve aqui não é só um comentário em um vídeo, é uma resposta que você dá diante de Deus. Eu quero ver quantas pessoas têm a coragem de ser honestas consigo mesmas. E depois me diga, você teve coragem de admitir a verdade? Vou ser direto com você, porque não há tempo para rodeios. A maioria das pessoas vive como se a morte fosse algo distante, como se fosse um problema futuro que pode ser adiado indefinidamente. Mas Padre Pio viu além do véu. Ele não apenas falou sobre a morte teoricamente, ele testemunhou, ele experimentou, ele viveu as realidades espirituais que a maioria de nós ignora completamente até que seja tarde demais. E o que ele revelou sobre aquele momento específico, aquelas horas cruciais em que seu corpo está sendo velado, quando as pessoas estão ao redor do seu caixão e, em muitos casos, com coroas, luzes, enfeites e canções de fim de ano ecoando ao fundo, é algo que vai arrancar você da sua zona de conforto espiritual. Porque naquele momento, naquele instante preciso, algo está acontecendo com sua alma que determina literalmente seu destino eterno. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, estão preparadas para isso. O que vou te dizer agora é um dos pontos mais ignorados da fé, e se você deixar, pode ser exatamente o que vai mudar a forma como você vive a partir de hoje. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine sua própria morte. Não fuja deste pensamento, encare-o de frente. Seu corpo está ali, inerte, frio, sem vida. As pessoas que você amou, que você conheceu, que trabalharam com você, estão reunidas. Algumas choram, outras consolam. Algumas talvez estejam apenas cumprindo o protocolo social. Flores ao redor, talvez uma música suave tocando. Agora imagine se tudo isso acontece neste tempo em que as casas ainda guardam enfeites, luzes, memórias recentes de celebração. Talvez haja um presépio no canto da igreja. Talvez as luzes ainda estejam acesas, piscando levemente. Talvez, do lado de fora, ouça-se um eco distante de canções, enquanto lá dentro se reza por você. O mundo celebra o nascimento de Cristo, enquanto sua família chora a sua partida. Tudo parece tão final, tão definitivo,
Mas, segundo o Padre Pio, isso é apenas a superfície, apenas o que os olhos carnais podem ver. Porque enquanto isso acontece no plano físico, algo absolutamente extraordinário, algo infinitamente mais importante, está ocorrendo simultaneamente no plano espiritual. Sua alma, separada agora do corpo que a aprisionou por décadas, está passando por uma experiência que é, ao mesmo tempo, julgamento, revelação e despertar. E o que Padre Pio revelou sobre essa experiência vai muito além do que a maioria dos pregadores tem coragem de dizer dos púlpitos. O que vou te revelar agora é o tipo de verdade que poderia ter salvado muitas almas se elas tivessem ouvido a tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que sua alma, no momento da morte, não adormece. Ela não entra em algum tipo de inconsciência confortável. Pelo contrário, Padre Pio enfatizou repetidamente que a consciência da alma após a morte é mais aguçada, mais vívida, mais penetrante do que nunca foi durante a vida terrena. Pense nisso. Durante toda a sua vida, seus sentidos físicos, suas preocupações mundanas, suas distrações constantes formaram uma espécie de véu sobre sua percepção espiritual. Mas no momento da morte, esse véu é rasgado violentamente. Sua alma vê com clareza absoluta pela primeira vez. E o que ela vê primeiro? Ela vê a si mesma. Não da maneira superficial como você se via no espelho todos os dias, mas como você realmente é, como Deus sempre te viu, com cada pensamento, cada intenção, cada ação microscópica da sua vida inteira exposta sob a luz da verdade divina. Padre Pio descreveu isso como um momento de verdade inescapável. Imagine carregar uma máscara por décadas, uma persona cuidadosamente construída, e de repente, num único instante, toda essa construção desmorona e você está nu diante de Deus. Não é apenas nudez, é revelação total. Cada pecado que você justificou, cada maldade que você racionalizou, cada hipocrisia que você escondeu até de si mesmo, tudo isso surge diante dos seus olhos espirituais com uma clareza que é simultaneamente libertadora e devastadora. E aqui está o que é verdadeiramente aterrorizante. Você não pode mais se enganar. Durante a vida, nós, humanos, somos mestres em auto-engano. Criamos narrativas para explicar nosso comportamento, inventamos desculpas, comparamos-nos favoravelmente com os outros, minimizamos nossos defeitos. Mas, o texto, segundo o Padre Pio, tudo isso se torna impossível no momento da morte. A alma vê a verdade pura e não pode fugir dela. Agora, enquanto seu corpo está sendo velado, enquanto as pessoas estão olhando para aquela casca vazia que você habitou, sua alma está experimentando algo que Padre Pio chamou de julgamento particular. Este não é o julgamento final, este virá depois. Este é um encontro pessoal, íntimo, aterrorizante entre você e Deus, e acontece imediatamente após a morte. Não há período de espera confortável, não há tempo para se preparar ou ensaiar suas desculpas. No instante em que sua alma se separa do corpo, você está diante do juiz supremo. E Padre Pio foi absolutamente claro sobre isso. Esse encontro não é uma formalidade, não é um ritual simbólico, é um momento de verdade absoluta, onde cada segundo da sua vida é examinado sob a luz da santidade perfeita de Deus. Mas aqui está algo que vai chocar você ainda mais. Padre Pio revelou que durante seu funeral, durante aquelas horas em que as pessoas estão reunidas ao redor do seu corpo, seja em pleno verão, seja numa tarde fria, com o presépio montado e o clima de festa do lado de fora da igreja, a sua alma está extremamente consciente do que está acontecendo. Ela pode ver as pessoas, pode perceber suas emoções, pode testemunhar tudo. E essa percepção causa uma dor indescritível em muitas almas. Por quê? Porque naquele momento, talvez pela primeira vez, a alma compreende plenamente o impacto que teve sobre os outros. Ela vê as lágrimas daqueles que amou, mas também vê, com clareza dolorosa, todas as oportunidades perdidas de demonstrar amor, todas as palavras duras que foram ditas, todos os momentos de egoísmo e indiferença. E não pode mais fazer nada a respeito. O tempo de ação acabou,
o livro está fechado, a tinta secou. Padre Pio compartilhou que algumas almas experimentam um tormento particular, porque veem claramente, talvez pela primeira vez, Quantas pessoas suas ações negativas afetaram? Aquele colega de trabalho que você humilhou está ali, talvez fingindo luto por obrigação social, mas sua alma vê a cicatriz que você deixou nele. Aquele familiar que você negligenciou está presente, e sua alma percebe todos os anos de oportunidades desperdiçadas. Aquele amigo que você traiu pode estar oferecendo condolências à sua família, mas sua alma vê a ferida que nunca cicatrizou completamente. E cada uma dessas realizações é como uma lâmina perfurando a consciência recém-desperta da alma. Não por vingança divina, mas porque a verdade, quando finalmente confrontada sem possibilidade de escape, é inerentemente dolorosa. Mas tem mais, muito mais. Segundo o Padre Pio, durante as horas do funeral, acontece algo extraordinário no reino espiritual. Há uma batalha, uma guerra literal pela alma. E essa guerra não é metafórica, é real, tangível no plano espiritual. De um lado, os anjos, especialmente o anjo da guarda que acompanhou aquela pessoa por toda a vida, estão apresentando diante do trono de Deus todas as boas ações, todos os momentos de arrependimento genuíno, todas as graças que foram aceitas. Do outro lado, os demônios estão fazendo suas acusações, apresentando cada pecado, cada rejeição da graça, cada momento de rebeldia contra Deus. E a alma está ali, consciente de tudo isso, testemunhando essa batalha pelo seu destino eterno. Durante um funeral que acontece neste tempo, em que a igreja está revestida de símbolos do nascimento de Cristo, essa batalha, segundo muitos místicos, parece ainda mais dramática aos olhos da alma, porque os sinais de misericórdia e alegria se misturam com a hora mais decisiva da sua história. O contraste entre o presépio, que anuncia a misericórdia, e o julgamento particular, que manifesta também a justiça, torna tudo ainda mais intenso. O texto Padre Pio enfatizou algo crucial. As orações oferecidas durante o funeral pesam nessa batalha. Cada Ave Maria sincera, cada oferecimento da missa, cada lágrima derramada com amor genuíno cria, por assim dizer, munição para os anjos usarem na defesa daquela alma. Isso explica por que a Igreja sempre teve tanto cuidado com os rituais funerários. Por que existe tanta ênfase nas missas pelos mortos, nas novenas, nas orações contínuas? Não é superstição ou tradição vazia. É uma compreensão profunda de uma realidade espiritual. Durante aquelas horas cruciais, talvez dias após a morte, há uma janela em que as orações dos vivos podem fazer uma diferença literal, eterna para a alma que partiu. E agora imagine, se esse funeral acontece numa época em que as missas são mais cheias, os corações mais sensíveis, as pessoas mais abertas à fé. Quantas graças poderiam ser derramadas sobre aquela alma se todos ali realmente rezassem com fé? Se enquanto eu falo você lembra de alguém que perdeu um ente querido recentemente, especialmente neste período do ano, guarde no coração um propósito. Quando terminar este vídeo, envie para essa pessoa. Pode ser exatamente o consolo e o despertar espiritual que a alma dela precisa. Mas aqui está o que vai realmente te fazer pensar. Padre Pio alertou que muitas almas descobrem tarde demais que negligenciaram completamente sua vida espiritual. Elas viveram como se esta vida fosse tudo o que existe, como se o mundo material fosse a única realidade que importa. Acumularam coisas, buscaram prazeres, construíram impérios de vaidade. E tudo isso se revela absolutamente sem valor no momento da verdade. Pior ainda, descobrem que estas buscas vazias as distraíram do que realmente importavam, a salvação de suas almas imortais. Imagine o horror, o desespero absoluto de perceber que você desperdiçou a única vida que tinha, o único período de teste que Deus te deu. Perseguindo coisas que agora, literalmente agora, enquanto você está diante do juiz eterno, significam absolutamente nada. Se isso não te fizer repensar sua vida, nada mais fará.
Padre Pio também revelou algo sobre a percepção do tempo após a morte que é absolutamente fascinante. Para nós, presos no tempo linear, o funeral dura algumas horas, talvez um dia. Mas para a alma, liberada das limitações temporais do corpo, aquele período pode parecer uma eternidade ou um instante, dependendo do estado da alma. Para uma alma em paz, uma alma que viveu em graça, aquele período é como um momento de transição suave, embora ainda possa haver alguma purificação necessária. Mas para uma alma em angústia, uma alma que percebe a gravidade de seus pecados e ainda não foi julgada definitivamente, cada instante pode parecer uma agonia interminável. O peso da consciência recém-despertada, a percepção clara de todas as falhas, o medo do julgamento iminente, tudo isso se intensifica de maneiras que nossa mente terrena mal pode compreender. E tem algo mais que Padre Pio mencionou que vai te deixar sem dormir esta noite. Ele disse que algumas almas, durante o funeral, gritam desesperadamente para os vivos, implorando por orações, implorando por ajuda. Os vivos não podem ouvi-las. Estamos em dimensões diferentes agora. A alma vê os que ficaram, percebe sua dor, quer consolá-los, quer implorar por suas orações, mas não há mais ponte de comunicação direta. A separação é total. Pense na frustração agonizante disso. Você está ali, sua consciência mais vívida do que nunca, vendo seus entes queridos sofrerem, querendo desesperadamente dizer-lhes algo importante, querendo pedir-lhes que orem por você, que ofereçam missas, que não parem de interceder. Mas você não pode, você está do outro lado agora. E as únicas comunicações possíveis são aquelas que Deus permite através de meios extraordinários, raros e especiais. Agora, imagine isso tudo acontecendo nesta época em que as casas ainda guardam enfeites, luzes e memórias de celebração. Sua família chora, talvez lembrando de como você gostava dessa época. Há um clima de saudade misturado com luzes, enfeites, presépio. Do lado de fora, o mundo celebra. Do lado de dentro, sua alma implora por orações. O contraste é devastador. Isso nos leva a um ponto crucial que Padre Pio sempre enfatizava: a importância vital de viver cada dia como se fosse o último, não de maneira mórbida ou paralisante, mas com uma consciência aguda de que nossa vida aqui é um teste, um período de preparação para a eternidade. Cada decisão que você toma, cada palavra que você fala, cada pensamento que você permite habitar sua mente, tudo isso está construindo o estado da sua alma, determinando como será aquele momento crucial quando você se separar do seu corpo. O Padre Pio era impiedosamente honesto sobre isso. A maioria das pessoas está completamente despreparada. Elas vivem no piloto automático espiritual, presumindo que terão tempo para se arrepender mais tarde, que podem continuar adiando sua conversão verdadeira, que Deus é tão misericordioso que, no final, tudo ficará bem automaticamente. Mas aqui está a verdade brutal que Padre Pio pregava sem hesitação. Deus é infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo. E sua justiça exige que ele respeite as escolhas livres que fazemos durante nossa vida. Se você escolhe viver sem Deus, se você rejeita sua graça repetidamente, se você endurece seu coração contra ele, então, no momento da morte, Deus respeitará essas escolhas. Ele não vai te forçar ao céu. Você pode, de fato, ter escolhido o inferno através de milhares de pequenas decisões ao longo da sua vida. E no momento do funeral, quando sua alma percebe isso com clareza devastadora, o texto já é tarde demais para mudar o curso. O destino está selado. Padre Pio compartilhava histórias de almas que ele viu através de sua capacidade mística de perceber o mundo espiritual. Ele falava de almas que estavam em desespero absoluto durante seus funerais porque perceberam tarde demais que haviam desperdiçado sua salvação. Algumas dessas almas haviam sido pessoas religiosas externamente. Iam à igreja, seguiam rituais, tinham reputação de piedade, mas internamente seus corações estavam longe de Deus.
Elas usavam a religião como máscara social, como tradição cultural, mas nunca realmente se entregaram a Deus com amor verdadeiro. E no momento da verdade, quando a alma está nua diante do juiz eterno, essas máscaras não servem para nada. Deus vê o coração, sempre viu. E naquele momento de julgamento particular, o coração é tudo o que importa. Mas vamos falar também sobre o lado consolador desta revelação. Porque Padre Pio não era apenas um pregador de terror. O texto, ele era um mensageiro de esperança. Ele dizia que, para aquelas almas que viveram buscando sinceramente a Deus, que lutaram contra seus pecados, mesmo quando caíam, que se arrependiam genuinamente e continuavam tentando, o momento da morte e o período do funeral podem ser surpreendentemente pacíficos. Essas almas descobrem que a misericórdia de Deus é muito maior do que imaginavam. Elas podem precisar de purificação, e Padre Pio era muito sério sobre a realidade do purgatório, mas não estão em desespero. Sabem que o amor de Deus as espera, que a jornada acabará em união com Ele, mesmo que o caminho ainda inclua algum sofrimento purificador. Padre Pio explicava que o purgatório não é uma segunda chance de se arrepender. É um processo de purificação para almas que já se arrependeram, que já escolheram Deus, mas que ainda carregam as consequências e apegos dos pecados de suas vidas. Durante o funeral, algumas dessas almas já sabem que vão para o purgatório e, paradoxalmente, sentem tanto gratidão quanto apreensão. Gratidão porque não estão perdidas eternamente, porque Deus, em sua misericórdia, está lhes dando essa purificação final. Apreensão, porque o sofrimento do purgatório, segundo Padre Pio, é intenso, mais intenso que qualquer sofrimento terreno, embora seja completamente diferente do desespero do inferno, porque no purgatório há esperança, a certeza de salvação final. E aqui está algo absolutamente fascinante que Padre Pio revelou. As almas no purgatório são extremamente conscientes das orações oferecidas por elas. Cada missa celebrada por uma alma, cada rosário rezado, cada esmola dada em seu nome, cada sacrifício oferecido por ela, tudo isso alivia seu sofrimento e acelera sua purificação. É por isso que Padre Pio estava constantemente pedindo às pessoas que oferecessem missas pelos mortos, que rezassem pelos que partiram. Não era sentimentalismo ou tradição vazia. Era um conhecimento profundo de como as realidades espirituais funcionam. Agora imagine o que significa, para uma alma no purgatório, que seu funeral aconteça em um período em que é mais fácil reunir família, lotar igrejas, oferecer missas, rezar rosários. Se essas oportunidades forem aproveitadas com fé, esse tempo se torna uma ocasião de graças intensas também para as almas que estão sendo purificadas. As almas do purgatório precisam desesperadamente de nossas orações. E nós, os vivos, temos o poder de ajudá-las imensamente através de nossos atos de caridade espiritual. Mas deixe-me voltar ao momento do funeral, porque há mais coisas que você precisa saber. Padre Pio dizia que, durante o funeral, a alma também se torna dolorosamente consciente de suas omissões. Não apenas dos pecados que cometeu, mas das virtudes que deixou de praticar, das graças que rejeitou, das oportunidades de fazer o bem que ignorou. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu uma inspiração para fazer algo bom, ajudar alguém, oferecer uma palavra gentil, fazer um sacrifício, mas ignorou essa inspiração porque era inconveniente, porque estava ocupado, porque não queria se incomodar? Cada uma dessas inspirações rejeitadas era uma graça de Deus, uma oportunidade que Ele estava te dando para crescer em santidade e merecer mais graças. E no momento da morte, a alma vê todas essas oportunidades perdidas com uma clareza que causa sofrimento imenso. Padre Pio também falava sobre como a alma percebe, durante o funeral, o tempo desperdiçado em trivialidades. Horas, dias, anos gastos em entretenimentos vazios, em fofocas, em preocupações mundanas que, no final, importavam absolutamente nada.
tempo que poderia ter sido usado para oração, para crescimento espiritual, para atos de caridade, desperdiçado em coisas que, agora, na perspectiva da eternidade, se revelam completamente sem valor. Essa percepção, segundo o Padre Pio, é uma das dores mais agudas que muitas almas experimentam. Não é Deus punindo-as, é a própria verdade causando dor, a consciência dolorosa de oportunidades desperdiçadas que nunca voltarão. Agora, deixe-me te contar algo que vai te fazer questionar suas prioridades imediatamente. Padre Pio dizia que viu almas de pessoas ricas, poderosas, famosas, pessoas que o mundo considerava extremamente bem-sucedidas, em tormento absoluto durante e após seus funerais, porque perceberam que dedicaram suas vidas inteiras a construir impérios que não podiam levar consigo. Tinham mansões, mas suas almas estavam vazias. Tinham contas bancárias enormes, mas estavam espiritualmente falidos. Tinham fama, mas não tinham santidade. E tudo aquilo que perseguiram tão avidamente, tudo aquilo pelo qual sacrificaram sua paz, sua integridade, seus relacionamentos, revelou-se como fumaça, como vapor, como absolutamente nada diante da realidade eterna. O texto, mas Padre Pio também compartilhava histórias de pessoas simples, pobres segundo os padrões mundanos, cujas almas radiavam alegria e paz, mesmo no momento da morte e durante o período de purificação. Por quê? Porque essas pessoas haviam investido em tesouros celestiais. Elas viveram vidas de oração, de caridade e de humildade. Não tinham muito aos olhos do mundo, mas eram ricas diante de Deus. E no momento que realmente importa, o momento da morte e do julgamento, é apenas a riqueza espiritual que conta. Apenas ela. Padre Pio era particularmente enfático sobre a importância de morrer em estado de graça. Ele dizia que um único pecado mortal não confessado, não arrependido sinceramente, pode ser suficiente para condenar uma alma eternamente. As pessoas acham isso severo, duro, extremo. Mas Padre Pio não estava fazendo as regras. Ele estava simplesmente comunicando a realidade espiritual que Deus revelou através da Igreja. Um pecado mortal é uma rejeição total de Deus, uma escolha de colocar algo, qualquer coisa, acima dele. E se você morre nesse estado, você escolheu a separação eterna de Deus. Ele respeita essa escolha, por mais doloroso que seja para ele. Esta é a razão pela qual Padre Pio insistia tanto na confissão frequente, no arrependimento sincero, na vigilância constante contra o pecado. E aqui está algo que vai te fazer repensar completamente sua vida. Padre Pio dizia que muitas pessoas vão para o inferno não por cometerem pecados espetacularmente malignos, mas por uma acumulação de escolhas pequenas e medianas que, somadas, representam uma rejeição fundamental de Deus. Não são assassinos em massa ou tiranos genocidas. São pessoas comuns que simplesmente viveram como se Deus não existisse. Colocaram seus desejos, seus prazeres, suas ambições acima de tudo. Ignoraram a voz da consciência repetidamente. Adiaram o arrependimento indefinidamente. E, no final, através de milhares de pequenas escolhas, construíram uma alma que não pode e não quer estar na presença de Deus. O inferno, neste sentido, não é tanto uma punição imposta externamente, mas a consequência inevitável dessas escolhas. Padre Pio também revelou algo sobre a presença de anjos e demônios durante o funeral que é simultaneamente reconfortante e aterrorizante. Ele dizia que os anjos, especialmente o anjo da guarda, estão ali invisíveis aos olhos humanos, mas presentes e ativos. O anjo da guarda que seguiu aquela pessoa fielmente por toda a vida está agora apresentando diante de Deus toda a evidência em favor daquela alma. Cada momento de bondade, cada oração sincera, cada sacrifício feito, cada tentação resistida, tudo está sendo contado. Mas os demônios também estão ali, fazendo suas acusações, apresentando cada pecado, cada falha, cada rejeição da graça. E a alma está consciente de tudo isso, testemunhando esse conflito cósmico sobre seu destino.
Agora pense nisso acontecendo num templo decorado, com guirlandas, presépio, velas, enquanto, invisivelmente, uma batalha espiritual se desenrola sobre sua alma ou a alma de alguém que você ama. Essa tensão entre a alegria da festa e a gravidade do juízo é algo que a alma percebe com uma intensidade que nós, aqui, mal conseguimos imaginar. Mas aqui está uma esperança poderosa que Padre Pio oferecia: a intercessão da Virgem Maria. Ele dizia que Maria, nossa Mãe Celestial, está presente de maneira especial no momento da morte para aqueles que a invocaram durante suas vidas. Mesmo almas que estão em perigo espiritual sério podem ser salvas pela intercessão de Maria se tiverem mantido alguma devoção a ela durante suas vidas. Padre Pio contava histórias de almas que estavam quase perdidas, mas que foram salvas no último momento pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Isso explica por que ele era tão devoto do rosário, Porque insistia que as pessoas rezassem o rosário diariamente. Não era superstição. Era uma compreensão profunda do poder da intercessão de Maria, especialmente no momento crucial da morte, e de maneira muito particular quando contemplamos o seu sim, que trouxe Cristo ao mundo. Agora, vamos falar sobre algo que vai mudar completamente como você vê os funerais daqui para frente. Segundo o Padre Pio, quando você vai ao funeral de alguém, você não está apenas prestando respeitos a um morto, cumprindo uma obrigação social ou consolando os enlutados, embora todas essas coisas sejam boas e importantes. Você está participando de um evento cósmico, de uma batalha espiritual. Suas orações naquele momento têm um poder especial. Cada Ave Maria que você reza sinceramente, cada oferecimento que você faz ao Eterno Pai, cada pensamento de misericórdia que você eleva, tudo isso está literalmente ajudando aquela alma em sua jornada. Você é um soldado naquela batalha espiritual, mesmo que não veja ou sinta isso fisicamente. Agora imagine isso numa época em que muitos se ocupam apenas com presentes, ceias e festas, e você entra numa igreja para um funeral, talvez com o coração pesado. Se você reza com fé, no meio daquele cenário, você está oferecendo uma das maiores caridades espirituais que existe. Padre Pio ensinava que as 3 coisas mais poderosas que podemos fazer por uma alma recém-falecida são: oferecer missas por ela, rezar o rosário por ela, fazer obras de caridade em seu nome. A missa é infinitamente poderosa, porque é o sacrifício do próprio Cristo sendo oferecido novamente. Quando uma missa é celebrada por uma alma, o valor infinito do sacrifício de Cristo é aplicado diretamente a ela. Padre Pio dizia que uma única missa pode libertar uma alma do purgatório, dependendo das disposições e do estado daquela alma. O rosário é poderoso porque une nossas orações à intercessão de Maria, que é a mais poderosa de todas as criaturas. As obras de caridade, esmolas, jejuns, sacrifícios, são poderosas porque demonstram amor verdadeiro e desinteressado, que cobre uma multidão de pecados. Agora pense no que significa oferecer uma missa, um rosário, uma caridade feita em nome de um falecido, justamente neste tempo em que o céu parece mais próximo e os corações estão mais abertos. Para muitas almas, isso é como um raio de luz atravessando uma noite escura. Mas aqui é algo que vai te fazer olhar sua própria vida com urgência renovada. Padre Pio alertava que você nunca sabe quando será sua vez. A morte não marca hora, não pede permissão, não espera você estar pronto. Ela pode vir hoje, amanhã, na próxima hora. E quando vier, o estado em que ela te encontrar é o estado em que você entrará na eternidade. Não haverá tempo para uma preparação de última hora. Se sua vida espiritual está em ruínas agora, se você está vivendo em pecado agora, se você está longe de Deus agora, há uma chance real, tangível, de que você morra nesse estado. E então, durante seu funeral, talvez ainda com algum sinal de festa ao redor, sua alma estará experimentando o terror e o desespero que Padre Pio descreveu. As pessoas estarão olhando para seu corpo, talvez dizendo coisas bonitas sobre você.
mas sua alma estará em agonia, percebendo tarde demais a terrível verdade de que desperdiçou sua salvação. Padre Pio também falava sobre as lágrimas dos anjos. Sim, você leu certo. Ele dizia que, quando uma alma se perde, quando uma pessoa escolhe o inferno através de suas decisões de vida e morre nesse estado, até os anjos choram. Não porque Deus foi injusto, ele nunca é, mas porque mais uma de suas criaturas, feita à sua imagem, criada para a união eterna com ele, escolheu deliberadamente a separação eterna. É uma tragédia cósmica, um desperdício de proporções inimagináveis, e acontece com mais frequência do que as pessoas querem admitir. Padre Pio era muito claro sobre isso. O caminho para o céu é estreito e poucos o encontram. O caminho para a perdição é largo e muitos seguem por ele. Esta não é uma verdade confortável, mas é a verdade. Então, o que você deve fazer com estas informações? Como você deve viver agora que sabe o que Padre Pio revelou sobre aquele momento crucial, sobre o que a alma sofre e vê no instante do seu funeral? Primeiro, você precisa fazer um exame honesto, brutal da sua vida espiritual agora. Não amanhã, não quando você tiver mais tempo, agora. Se você morresse hoje, se seu funeral fosse amanhã, quem sabe, enquanto o mundo enfeita casas e faz planos, sua alma estaria em paz ou em pânico? Você está em estado de graça? Quando foi a última vez que se confessou sinceramente? Você está vivendo de acordo com os mandamentos de Deus ou está vivendo segundo seus próprios padrões convenientes? Estas são as perguntas que importam. As únicas perguntas que realmente importam no final. Segundo, você precisa estabelecer uma vida de oração séria. Não orações mecânicas, não rituais vazios, mas comunicação real, sincera, diária com Deus. Padre Pio rezava horas todos os dias. Ele dizia a missa com tal devoção que frequentemente levava mais de 1 hora, porque ele estava verdadeiramente unido ao sacrifício de Cristo, verdadeiramente consciente da realidade espiritual que estava acontecendo. Você não precisa rezar por horas como ele fazia, mas você precisa rezar, e rezar seriamente. O rosário diário é essencial. A missa dominical, no mínimo, é obrigatória. Orações espontâneas ao longo do dia, mantendo sua consciência na presença de Deus, são vitais. Que tal, neste tempo em que tantos pensam apenas em festas, decidir que vai começar uma vida de oração real? Que este seja um momento em que seu destino eterno começa a mudar. Terceiro, você precisa examinar sua consciência diariamente e confessar-se regularmente. Padre Pio recomendava a confissão frequente, mesmo que você sinta que não tem pecados graves. Por quê? Porque a confissão não é apenas sobre perdoar pecados, é sobre receber graça, força, crescimento espiritual. Cada confissão bem feita aumenta sua resistência contra o pecado, ilumina sua consciência e te aproxima de Deus. E no momento da morte, essa proximidade com Deus será sua salvação. Quarto, você precisa fazer caridade real, sacrificial. Não apenas dar o que te sobra, dar o que custa, o que dói um pouco. Jejuar, oferecer esmolas, fazer sacrifícios pessoais pelos outros. Padre Pio vivia em pobreza radical, dava tudo o que recebia, jejuava severamente. Você não precisa ser tão extremo, mas precisa praticar a abnegação real. Por quê? Porque a caridade purifica a alma, quebra o domínio do egoísmo e constrói tesouros celestiais que realmente importarão quando você morrer. E se há uma época do ano em que a caridade pode ser vivida com mais intensidade, é justamente quando o mundo fala tanto de amor e generosidade. Use esse tempo para amar de verdade, não apenas de aparência. Quinto, e isto é crucial, você precisa viver cada dia com a consciência da morte. Não de maneira mórbida, mas realista. Padre Pio dizia: viva como se fosse morrer amanhã, mas trabalhe como se fosse viver para sempre. Esta é a sabedoria perfeita. Viva com urgência espiritual, mas também com propósito e esperança. Não adie sua conversão,
Não presuma que terá mais tempo. Não brinque com sua salvação eterna. E, finalmente, você precisa ter uma devoção especial à Virgem Maria. Padre Pio era absolutamente devoto a ela. Ele sabia, através de experiência mística e revelação divina, que Maria é nossa melhor esperança no momento da morte. Se você mantiver uma relação com ela durante sua vida, através do rosário, de outras orações marianas, dê uma consagração a ela. Ela não te abandonará no momento crucial. Ela lutará por você, intercederá por você, te protegerá dos ataques do inimigo. Isto não é garantia de salvação automática. Você ainda precisa viver em graça, mas é uma ajuda poderosa, talvez a mais poderosa disponível para nós. Agora, deixe-me terminar com uma verdade final, uma verdade que deve tanto te aterrorizar quanto te dar esperança. O que está acontecendo agora, neste exato momento da sua vida, está determinando o que acontecerá com você naquele momento crucial que Padre Pio descreveu, o momento do seu funeral, seja num dia comum ou em qualquer tempo especial do ano. Cada decisão que você toma hoje, cada escolha entre o bem e o mal, entre Deus e o pecado, está construindo a realidade que sua alma experimentará quando deixar este mundo. Se você continuar no caminho em que está, seja ele qual for, é nesse estado que você provavelmente morrerá. As pessoas raramente mudam radicalmente no último momento. Essas conversões de leito de morte que a Igreja celebra são exceções, não a regra. A maioria das pessoas morre como viveu. Então, a pergunta que você deve se fazer, a pergunta que deve te manter acordado esta noite é: se eu morresse agora, se meu funeral fosse amanhã, minha alma estaria experimentando paz ou terror? As orações das pessoas ao meu redor seriam suficientes para me ajudar? Ou eu estaria além da ajuda, porque escolhi deliberadamente a separação de Deus? Tenho vivido como se esta vida fosse tudo o que existe? Ou tenho vivido para a eternidade? Estou construindo tesouros no céu ou estou acumulando condenação para mim mesmo? Estas são as perguntas que importam. Estas são as únicas perguntas que realmente importam. E Padre Pio, através de sua vida de santidade heróica, através de seus sofrimentos místicos, através de sua união íntima com Cristo, nos deu as respostas. Ele nos mostrou o caminho. Ele nos alertou sobre os perigos. Ele nos ofereceu a esperança da misericórdia divina para aqueles que a buscam sinceramente. Mas, no final, a escolha é sua, completamente sua. Deus não vai forçá-lo a escolher a vida eterna. Ele oferece, ele convida, ele implora, mas ele não força. O livre-arbítrio é o presente que ele te deu e ele o respeitará até o fim, mesmo que você o use para escolher sua própria destruição. No momento do seu funeral, quer seja numa manhã comum, quer seja numa noite iluminada por velas e luzes, você será confrontado com as consequências de todas as suas escolhas. Tudo será revelado. Nada permanecerá oculto. A verdade brilhará com clareza implacável. E então, apenas então, você entenderá completamente o que Padre Pio estava tentando te dizer o tempo todo. Que esta vida é um teste, que a eternidade é real, que suas escolhas têm consequências eternas e que você precisa agir agora, hoje, neste momento. Para garantir que, quando seu funeral vier, sua alma esteja em paz, não em pânico, aconteça quando acontecer. Agora, volte aos comentários e me diga: depois de tudo que você descobriu, você ainda escreveria preparado? Ou a verdade te alcançou e você reconhece que precisa mudar sua vida completamente, começando hoje, talvez começando a partir deste tempo em que Deus está te dando mais uma chance de ouvir e responder. Vá lá e seja honesto.